Nos subúrbios silenciosos de Chicago, onde as ruas parecem embaladas por um vento constante com cheiro de metal e terra molhada. Bibi Alinda Abid, a Senhor Uma Mulhardu, 62 anos, que aprendera a amar o silêncio tanto quanto o temia. Durante décadas, seu nome ressoou nos corredores do tribunal como a rainha da lei, uma advogada implacável que desmantelava funcionários corruptos com a mesma calma com que servia uma xícara de café. Mas um caso envenenado por suborno e traição pessoal abalou sua fé na justiça e a forçou a desaparecer do cenário profissional. Desde então, ela trocou o banco por um pequeno jardim repleto de lavanda, onde cultivava mais paz do que flores. No entanto, no fundo de seu peito ainda pulsava aquela centelha inextinguível, aquela força que só desperta quando o que é mais amado está em perigo. O filho deles, Michael, foi o motivo daquela faísca. Um homem de mãos ásperas e alma limpa, ele havia construído meticulosamente a casa em que moravam paredes robustas, madeira clara e um aroma constante de pão fresco. Tudo parecia estável até o dia do acidente. Um curto-circuito no canteiro de obras onde trabalhava deixou com uma lesão permanente na perna, forçando-o a depender de muletas e da ajuda constante da mãe. No início, sua esposa, Jessica Torres, foi compreensiva. Seus olhos cor-de-mel fingiam ternura, mas sua paciência tinha prazo de validade. Aos poucos, a simpatia se transformou em aborrecimento, e o aborrecimento se transformou em desprezo. Linda observava em silêncio cada gesto, cada suspiro carregado de repulsa, sabendo que a calmaria antes do desastre era apenas o prelúdio de algo muito pior. Foi numa tarde cinzenta, daquelas em que o céu parece feito de cimento, que Linda percebeu que Jessica não escondia mais nada. Ouviu a jovem falando com alguém ao telefone no corredor, com aquela voz doce e venenosa, usada apenas por quem planeja alguma coisa. Não aguento mais. Ele está quebrado. Entendeu? Quebrado, disse ela, enquanto o vapor do chá ainda subia da xícara que Linda lhe preparara minutos antes. Aquela palavra menos quebrada menos ecoava na cabeça da mãe como um julgamento. Michael, que lutava para voltar a andar sem reclamar, não merecia tamanho desprezo. Linda permaneceu em silêncio, segurando a porta entreaberta, com o mesmo controle que exercera anos antes diante de um júri hostil. Mas desta vez não havia jurados, apenas uma mulher tramando como se livrar de um marido que não lhe servia mais. Os dias seguintes foram uma coreografia amarga. Jessica saiu mais cedo, voltou mais tarde e trouxe consigo um perfume masculino que não pertencia àquela casa. Michael fingiu não notar nada, e foi isso que mais devastou Linda. Vê-lo proteger quem o humilhava, como se amar significasse aceitar a crueldade. Foi durante esse período que Linda começou a desconfiar de que a traição não era meramente emocional. Documentos desapareceram da mesa. E-mails inexplicáveis chegaram ao computador de Michael e uma nova voz, a de um certo William Harris, começou a se insinuar nos assuntos familiares. Tudo indicava que Jessica estava sendo guiada, aconselhada ou manipulada. Linda, que conhecia os tons do poder, pressentiu o perigo antes mesmo que a palavra divórcio surgisse na conversa. E quando finalmente surgiu, soou como um tiro no meio do café da manhã. Jessica mudou o tom de voz, o jeito de andar, até mesmo o jeito de olhar para a casa. De repente, tudo o que ela antes considerava um lar pareceu um empecilho. Ela falava de metade da propriedade, de direitos legais, de uma nova vida, com uma certeza que só pode vir de alguém respaldado por dinheiro e promessas. Linda observava tudo do canto da cozinha, onde o relógio parecia tiquetaquear cruelmente. Ela não se surpreendeu ao descobrir que William Harris, o homem por trás das ligações secretas, era um empresário poderoso e manipulador, hábil em conseguir o que queria sem sujar as mãos. Jessica, cega pela ambição, não entendia que havia passado de esposa a marionete. Michael, por outro lado, agraveceia a esperança absurda de que o amor deles pudesse salvar o casamento. Linda sabia que não. Era uma manhã de domingo quando ouviu algo que a arrepiou profundamente. Jessica estava ensinando a pequena Sarah, sua neta, a mentir. Quando o juiz perguntar, diga que não quer morar com seu pai, ok?
Porque ele está doente, e a mamãe quer o melhor para você. A voz da garotinha, trêmula, respondeu: Mas eu quero morar com ele. Linda sentiu sua alma se partir em duas. Aquela inocência manipulada era a linha que ela não podia permitir que fosse cruzada. Enquanto o sol entrava pela janela e caía sobre a toalha de mesa florida, ela decidiu que não iria ficar parada assistindo a mentira crescer dentro de sua família. Talvez ela ainda não soubesse como, mas algo dentro dela, menos aquela velha rainha da lei que ela pensava estar morta menos, estava começando a despertar. Naquela noite, Linda não dormiu. Ela andava de um lado para o outro pelo corredor, com as mãos cruzadas sobre o peito, a mente repetindo cada palavra que já ouvira. Mentira, juiz, doente. Essas 3 palavras se tornaram um eco insuportável. No quarto ao lado, Michael dorme a Mali, o corpo curvado e a bengala encostada na parede, como se temesse que ela também lhe fosse tirada. No quarto de Sarah, uma luz fraca iluminava os desenhos pendurados na parede, todos retratando seu pai com um sorriso. Linda parou em frente a um deles e chorou silenciosamente pela menina que o amava, pelo filho que sofria e pela mulher que deixara de ser. O passado a chamava, não com nostalgia, mas com propósito. Talvez tivesse chegado a hora de vestir o vestido novamente, não por ela, mas por eles. Na manhã seguinte, enquanto o cheiro de café enchia a casa, Linda pegou a velha caixa de madeira que guardava debaixo da cama. Lá dentro estavam seus diplomas, recortes de jornal e uma placa enferrujada que dizia Linda Bide, a senhor, advogada dos oprimidos. Ela a segurou nas mãos, olhando seu reflexo no metal gasto. Sua pele estava mais enrugada, sim, mas seus olhos mantinham a mesma chama que acendera o medo e o respeito no tribunal. Quando Michael a viu com a caixa aberta, entendeu tudo sem precisar de palavras. Mãe, você não pode voltar para isso, murmurou, com a voz carregada de dor. Linda olhou para cima, serena, e respondeu: Filho, não é que eu não possa, é que não tenho outra escolha. Naquele momento, a casa recuperou um ar que não respirava há anos, o do uma guerra justa, prestes a começar. Os dias seguintes foram uma sucessão de silêncios calculados. Linda começou a compilar documentos, a rever papéis antigos e a registrar todas as conversas suspeitas que se filtravam por aquela casa dividida. O cheiro a tinta e papel voltou a impregnar a sua vida como um velho hábito que nunca a abandonara. Entretanto, Jessica tornava-se cada vez mais confiante, convencida de que o poder e o dinheiro de William lhe garantiriam a vitória. Na sua ingenuidade arrogante, não fazia ideia de que a pessoa que a observava silenciosamente tinha defendido causas impossíveis e derrotado homens muito mais perigosos. Linda não buscava vingança, mas justiça. E embora as cicatrizes do seu passado a lembrassem do que tinha perdido, também lhe mostravam o que ainda podia salvar. Era a altura de deixar de ser espectadora e voltar a ser protagonista. Certa tarde, enquanto o vento soprava folhas secas na varanda, Linda ouviu a risada de Jessica ao telefone. Tudo vai ficar bem. William. Tenho o juiz do meu lado, disse ela, sem perceber que Linda a estava gravando discretamente do corredor. Essa frase foi a faísca que confirmou suas suspeitas. Corrupção estava envolvida. Não era apenas uma disputa familiar, era uma manipulação judicial cuidadosamente planejada. Naquela noite, Linda vasculhou sua antiga mesa, abriu um caderno e começou a escrever uma lista de nomes, datas e possíveis contatos. Ela sabia que precisava agir com cautela. No mundo do direito, a verdade por se só não bastava, ela precisava ser apresentada com precisão cirúrgica. Enquanto escrevia, lembrou-se do lema que outrora adornava seu escritório. O silêncio também é uma estratégia. A madrugada de segunda-feira trouxe consigo um ar diferente. Linda vestia um casaco cinza que usara em seu último julgamento, e debaixo do braço carregava uma pasta de couro que ainda cheirava a tinta e pó de arquivo. Caminhou até o tribunal do condado com passos firmes, embora cada passo a lembrasse do peso dos anos e das decepções. Ao chegar, o guarda olhou com curiosidade. Reconheceu aquele rosto de algum disfarce antigo. A senhora vai depor,
perguntou. Ela respondeu simplesmente: vou despertar algo que estava adormecido há muito tempo. Entrou sem olhar para trás, cruzando aquela soleira como alguém que retorna à própria sombra. No fundo da sala, a juíza Morales, ainda jovem quando brilhava, não a reconheceu imediatamente. Mas quando seus olhares se encontraram, levou apenas um segundo para ambos compreenderem que o passado havia retornado ao tribunal. Naquela mesma tarde, Jessica chegou com sua advogada Jennifer Rivers, uma mulher elegante e de sorriso afiado. Linda a conhecia bem. Elas haviam compartilhado casos e também compartilhado silêncios cúmplices quando a justiça dava errado. Jennifer olhou para ela com uma mistura de surpresa e zombaria. Linda! Vila, senhor. Pensei que o senhor tivesse se aposentado para sempre. Linda sorriu sem mostrar os dentes. Às vezes, o dever chama mais alto que o medo, respondeu ela, com aquela serenidade desarmante. Uma expressão de desconforto cruzou o rosto de Jessica. Ela não entendia que a mulher que passava suas toalhas de mesa por cortesia havia sido uma lenda. Naquele instante, a tensão se tornou palpável. O juiz bateu com a mão na mesa e o tribunal mergulhou em um silêncio expectante. A batalha estava apenas começando. O caso começou com a frieza habitual dos procedimentos legais. Jennifer apresentou sua argumentação inicial, repleta de tecnicalidades e meias-verdades. Ela alegou que a casa era propriedade conjugal, que Jessica havia contribuído emocionalmente para sua construção e que Michael, devido à sua deficiência, não podia mais proporcionar um ambiente estável para a filha. As palavras emocionalmente deficiência ressoavam com hipocrisia comedida. Linda, sentada ao lado do filho, mantinha as mãos entrelaçadas, o olhar fixo e a respiração controlada. Quando chegou sua vez, ela se levantou com majestosa lentidão, como se o próprio tempo a tivesse restaurado. Meritíssimo, disse ela. Meu nome é Linda Vila, senhor, e compareço não apenas como mãe, mas como defensora do meu filho e da verdade. O tribunal, por um momento, ficou em silêncio. Jennifer baixou os olhos. Jessica empalideceu, e o juiz Morales respirou fundo, sabendo que este julgamento não seria como os outros. A apresentação de Linda foi precisa, cirúrgica. Ela descreveu os fatos sem levantar a voz, mas com uma força que fazia cada palavra pesar. Esta casa foi adquirida antes do casamento, com documentos assinados, datados e registrados pelo meu filho. Não há qualquer vínculo financeiro com a senhora Torres. Em seguida, ela deixou cair uma pasta de prova sobre a mesa. Escrituras, recibos, fotografias, tudo impecavelmente organizado. Jennifer tentou interrompê-la, mas o juiz a interrompeu. Permitam que a senhora Vila-se. Or continue, disse ela, com um respeito que crescia a cada minuto. Na plateia, o murmúrio se transformou em expectativa. Equal Tribunal, acostumado ao tédio dos divórcios rotineiros, testemunhava o renascimento de uma lenda. Linda, pela primeira vez em anos, sente-se viva novamente. Jennifer, com o orgulho ferido, contata cool, com o que acreditou ser um golpe de mestre. Meritíssimo, a defesa está tentando desviar a atenção com sentimentalismo. A senhora Torres tem provas de que o marido a excluiu intencionalmente de seus bens, violando seus deveres conjugais. Mas Linda não se abalou. Esperou o momento exato, o silêncio após o exagero, e então falou. A senhora Torres foi instruída a dizer isso. E não apenas ela. Naquele instante, a sala do tribunal prendeu a respiração. Linda pegou um pequeno gravador e, com um clique agudo, deixou a voz de Sarah preencher a sala. Mãe, eu não quero mentir. Eu amo papai. O eco daquelas palavras perturbou o ar. Jessica se levantou de um pulo, gritando que era uma farsa, enquanto Jennifer tentava controlar o caos. O juiz Morales levantou a mão, pedindo silêncio, mas o silêncio desta vez veio entremeado de lágrimas. Michael abaixou a cabeça, os olhos úmidos. Linda, com uma calma beirando o divino, sentou-se novamente. Não falo em nome da raiva, disse ela. Falo em nome de uma criança que merece crescer sem a sombra de mentiras. Não havia tremor em sua voz,
apenas a certeza de alguém que já enfrentou monstros maiores. Jessica tentou se recompor, mas seu rosto atraiu. Vergonha, culpa e medo se misturavam como um retrato da... No fundo da sala do tribunal, um homem alto, de terno escuro e rosto anguloso, levantou-se e saiu sem dizer uma palavra. Era William Harris. Sua saída foi tão eloquente quanto qualquer depoimento. O juiz fez uma anotação mental enquanto os murmúrios se tornavam mais altos. Linda sabia que a batalha final ainda estava por vir, mas também sabia que, pela primeira vez em anos, a justiça tinha rosto de mulher. O juiz Morales pediu um recesso de 10 minutos, mas ninguém se mexeu. OAR, carregado com aquela eletricidade que só vem dos momentos em que a verdade corta o ar como uma espada. Jessica afundou em sua cadeira, com os olhos vazios, e Jennifer murmurou algo baixinho, buscando desesperadamente uma solução legal. Linda. Enquanto isso, aproximou-se do filho e pegou sua mão. A pior parte já passou, disse ela em voz baixa, embora no fundo soubesse que a guerra não havia acabado. Sarah, sentada ao lado de um escrivão do tribunal, olhou para a avó com uma mistura de alívio e... Aquele olhar foi suficiente para lembrar a Linda por que ela havia retornado. Não foi por orgulho ou redenção pessoal. Foi para que aquela garotinha nunca aprendesse a viver de joelhos diante de mentiras. Quando a sessão recomeçou, Linda se levantou novamente. E sua figura menos pequena, serena mas imponente, pareceu preencher toda a sala. Sua voz tornou-se mais íntima, mais humana. A verdade dói, mas liberta. E quando é dita diante daqueles que tentam comprá-la, deixa de ser palavras e se torna justiça. E se você leu até aqui, provavelmente entende o que significa lutar pelo que é certo, mesmo quando todos lhe viram as costas. Conte-nos de onde você está assistindo a esta história e compartilha para que outros também se lembrem de que o silêncio pode ser mais poderoso do que gritar. A sala prendeu a respiração novamente e Linda, sem perder o fio da meada, continuou sua argumentação com a mesma calma que precede uma tempestade. A tensão chegou a um ponto em que cada palavra parecia uma frase. O juiz Morales, com a voz mais suave do que o habitual, pediu a Linda que explicasse por que havia abandonado a advocacia há tantos anos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e nesse intervalo até o zumbido das luzes do teto pôde ser ouvido. Então, com um suspiro que parecia vir de outra vida, ela começou. Eu me aposentei porque a corrupção venceu uma vez. Porque o homem com quem compartilhei minha vida subornou um juiz e me obrigou a mentir. Perdi a fé na justiça e, em mim mesma. O rosto de Jennifer empalideceu. Jessica olhou para ela, confusa, sem entender por que aquela confissão tinha tanto peso. Linda continuou. Mas hoje eu entendo que desistir foi meu maior erro, e que a redenção não está em ganhar um caso, mas em ensinar a minha neta que a verdade nunca é negociável. O juiz assentiu lentamente, como se testemunhasse algo que vai além da lei escrita. Obrigado pela sua honestidade, Sra. Villacy. Disse ele, e todo o tribunal sentiu o peso simbólico daquelas palavras. Jessica tentou intervir, buscando compaixão, mas a credibilidade havia escapado por entre seus dedos. Michael, por outro lado, chorou silenciosamente. Pela primeira vez, viu sua mãe não como a mulher que cuidava dele, mas como a força que o sustentava. Quando Linda se sentou novamente, o juiz pediu que Sarah falasse. A menina se aproximou com passos curtos, segurando um bicho de pelúcia nas mãos. Sua voz tremeu, mas suas palavras foram claras. Quero morar com meu pai e minha avó. Eles me dizem a verdade. Naquele momento, até os oficiais do tribunal baixaram o olhar para esconder as lágrimas. O depoimento de Sarah foi o golpe final. Nenhum argumento de Jennifer, por mais técnico que fosse, conseguiu apagar a pureza daquela voz infantil que desmantelava toda uma teia de mentiras. Jessica, encurralada, soltou um soluço que pareceu mais de fúria do que de arrependimento. Tentou acusar Linda de manipulação emocional, mas o juiz a interrompeu com firmeza. Cuidado com o que diz, Sra. Torres. A manipulação não vem de quem protege, mas de quem ensina a mentir
As palavras ressoaram como um veredito antecipado. Linda olhou para a mulher que tanto mal causara e sentiu algo que não esperava. Compaixão, não por quem Jessica era, mas pela cegueira que a transformara em instrumento de sua própria ruína. Às vezes, ela percebeu: a justiça não pune com correntes, mas com a verdade que ela expõe. O tribunal se preparou para a decisão. O juiz pediu que todos permanecessem em silêncio enquanto ele revisava os documentos finais. Durante esse período de espera, o som mais claro era o de um relógio tic-taqueando, como se o próprio tempo quisesse testemunhar. Linda respirou fundo, olhando para o filho, para a neta e, por um instante, para si mesma refletida no vidro do tribunal. Ela havia começado essa jornada em busca de justiça para seus entes queridos, mas o que havia encontrado era algo mais profundo: a reconciliação com sua própria fé na lei. Michael apertou sua mão, sem palavras. Jessica continuou a chorar, de cabeça baixa, enquanto Jennifer guardava seus papéis sem olhar para cima. Ninguém ousou falar, porque todos sabiam que a história contada ali ficaria gravada na memória para além de qualquer frase. O juiz Morales levantou-se lentamente, com uma solenidade que fez todos na sala prenderem a respiração. Ouvia atentamente os argumentos, os depoimentos e, acima do tudo, a voz de uma criança que ainda acredita na verdade. Este tribunal não pode e não deve ignorar isso. Fez uma pausa, revisando os documentos à sua frente uma última vez. Então, com voz firme, pronunciou: declaro que a propriedade da casa pertence exclusivamente ao Sr. Michael Villacy, or, adquirida antes do casamento. A guarda da menor Sarabia Senhor permanecerá sob a responsabilidade conjunta do pai e da avó materna. A senhora Torres perde os direitos financeiros sobre o imóvel e poderá visitar a criança somente sob supervisão judicial. Ninguém respirou por alguns segundos, e então, quando o martelo bateu na mesa, o eco do veredito pareceu liberar anos de dor reprimida em um único instante. Michael chorou descaradamente, abraçando a mãe e a filha, enquanto Linda permaneceu imóvel, como se não conseguisse acreditar que a justiça havia despertado. Jessica afundou na cadeira, derrotada, e Jennifer saiu apressada, com o rosto tenso, sem olhar para trás. O juiz Morales se aproximou de Linda antes de sair do tribunal e disse em voz baixa: quando eu era jovem, sonhava em ser como você. Obrigada por me lembrar por que entrei neste negócio. Ela mal assentiu, com um sorriso cansado, mas genuíno. Lá fora, o ar cheirava a chuva e esperança. Sarah pulou nas poças d'água do estacionamento, rindo pela primeira vez em meses. Linda, ao vê-la, compreendeu que sua luta não havia sido em vão. Ela havia defendido não apenas um lar, mas o futuro de uma menina que merecia crescer sem medo. Os dias que se seguiram ao julgamento passaram com uma estranha calma, como se a própria casa precisasse reaprender a respirar. Michael, ainda apoiado nas muletas, começou a consertar as rachaduras no teto, lixando as janelas, trazendo vida de volta a cada canto. Sarah encheu as paredes com novos desenhos, não mais de tristeza, mas de esperança. E Linda, do jardim, observava silenciosamente a vida se reorganizar, pétala por pétala, ao redor deles. Às vezes, enquanto fazia café ou regava a lavanda, ainda ouvia em sua mente o eco da voz da neta, no tribunal. Aquela inocência transformada em verdade fora mais poderosa do que qualquer argumento jurídico. Era a prova viva de que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra o caminho de volta. Certa tarde, enquanto o sol se filtrava pelos galhos da velha laranjeira, Linda estava sentada com Sarah à mesa da varanda, fazendo a lição de casa. O ar cheirava a torrada e tranquilidade. Linda olhou para cima e viu a neta sorrindo. Percebeu então que seu maior legado não era seu passado como advogada, mas sim ter restaurado a fé daquela criança na verdade. Naquele instante, a rainha da lei voltou a ser simplesmente uma mãe, uma avó, uma mulher que havia escolhido a coragem em vez do silêncio. Com o passar das semanas, a casa voltou a se encher de sons familiares.
o tilintar das xícaras, o zumbido do velho ventilador e a risada suave de Sarah enquanto Michael tropeçava em suas ferramentas. Era como se a casa, que fora palco de tanta tristeza, também tivesse decidido perdoar. Linda sua rotina com uma serenidade diferente. Ela não era mais a mulher que fugia do passado, mas alguém que o enfrentara e superara. Cada nascer do sol a lembrava de que a justiça embra tardia havia sido restaurada. No entanto, nem tudo estava calmo. No noticiário local, uma breve manchete mencionava William Harris sendo investigado por fraude. Linda leu sem surpresa. O destino às vezes tem um jeito preciso de fechar círculos. Jessica desapareceu completamente da cidade. Alguns disseram que a viram em um café no centro da cidade, procurando trabalho. Outros, que ela havia saído com um novo sobrenome. Mas Linda não precisava saber disso. Sua luta não era contra uma mulher, mas contra o veneno das mentiras, que quase destruíram sua família. Em dias chuvosos, ela se sentava perto da janela com um cobertor sobre as pernas, observando Sarah brincar com o pai. Michael começou a deixar as muletas de lado com mais frequência, dando passos curtos, mas firmes, cada um símbolo de renascimento. E Linda, olhando para aquela cena, entendeu que havia algo mais forte do que qualquer decisão judicial. A dignidade reconstruída. Com o verão chegaram visitas inesperadas. Antigos vizinhos que queriam cumprimentá-la, jornalistas locais solicitando entrevistas e até jovens estudantes de direito que queriam conhecer a lendária rainha da lei. Linda recusou educadamente todos eles. Ela não buscava fama ou reconhecimento. Sua vitória era particular, feita de pequenos gestos, um café da manhã tranquilo, uma tarde sem discussões, uma criança que dormia em paz. Às vezes, enquanto tricotava na varanda, ela pensava nas mulheres que conhecera no tribunal, aquelas que nunca conseguiram se defender. Ela jurou escrever suas histórias um dia, não como advogada, mas como testemunha. Ela queria deixar claro que a justiça pode ser silenciosa, mas nunca está assente. Certa tarde, Michael chegou com uma caixa velha nas mãos. Encontrei-a no porão, disse ele, deixando a poeira escapar num sopro. Dourado? Dentro havia cartas, recortes de jornal e um caderno com anotações de casos antigos. Entre eles, Linda encontrou uma carta dele, escrita anos antes, na qual confessava o medo de ter se tornado uma sombra. Ela sorriu, com aquela mistura de nostalgia e alívio que só quem sobreviveu a si mesmo sente. Eu não sou mais aquela mulher, murmurou. Michael a abraçou com força, e Sarah, curiosa, perguntou se podia ler uma história. Linda olhou para ela e respondeu: algum dia, quando você entender que a verdade também é herdada. Foi então que ela percebeu que seu legado não estaria no tribunal, mas nas gerações que cresceram com seu exemplo. O outono coloriu as ruas de Dourado e com ele veio uma sensação de equilíbrio que Linda não sentia há décadas. Todas as manhãs, o cheiro de café fresco e o som de Sarah praticando piano enchiam a casa com uma paz que parecia quase real. Michael começara a trabalhar remotamente, elaborando planos para projetos comunitários, determinado a construir espaços acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Não quero que ninguém passe pelo que eu passei, disse ele com um sorriso calmo. Linda o observava com um orgulho que dispensava palavras. Ela havia criado um homem que não se quebrou, mas se transformou. E nesse processo, ela também se tornou parte de algo maior do que sua própria história. Uma cadeia de resiliência que se estendia ao longo do tempo. Certa tarde, enquanto recolhia folhas no jardim, Linda encontrou entre os arbustos um pedaço da velha placa enferrujada que outrora estivera pendurada em seu escritório. O nome era quase ilegível, mas foi o suficiente para fazer uma lágrima cair no metal. Não de tristeza, mas de gratidão. Ela guardou o pedaço no bolso e olhou para o céu, onde as nuvens pareciam se mover no ritmo de sua respiração. Não doía mais lembrar do passado. Ela aprendera que perdoar não era esquecer o que aconteceu, mas sim se libertar do peso de carregá-lo. Silenciosamente, ela agradeceu vida ao tempo e àquela voz interior que nunca abandonou, mesmo quando ela mesma havia escolhido silenciá-la. Com o passar dos meses,
Linda voltou a escrever. Não leis, nem processos, mas memórias. Num caderno de capa vermelha, ela relatava cada detalhe do julgamento. As noites sem dormir, os pequenos gestos que marcavam a mudança. Ela o fazia sem intenção de publicar, apenas para registrar o que a verdade pode reconstruir quando defendida com a alma. Às vezes, Sarah sentava-se ao lado dela, desenhando corações nas margens das páginas, e Linda sorria para ela sem dizer nada. Ela entendia que a justiça não se ensina com discursos, mas com o exemplo. Cada palavra escrita era uma semente para o futuro, um legado silencioso que talvez um dia germinasse em outra voz feminina, forte e determinada. Determinada a não permitir que a corrupção ou o medo vencessem novamente. O inverno chegou com sua quietude habitual. As janelas embaçadas refletiam uma casa que não respirava mais dor, mas história. Micael ofereceu um pequeno jantar em família para comemorar o aniversário de sua mãe, convidando apenas vizinhos próximos. A mesa estava repleta de risos, pratos simples e o aroma do ensopado que Linda sempre fazia nos dias frios. Quando alguém mencionava o que havia acontecido meses antes, ela ignorava. Isso é passado, disse ela, enquanto servia o pão. Mas no fundo, sabia que o passado era de fato a raiz de sua nova vida. Naquela noite, enquanto apagava as velas Refresh Sabra, a ironia de tudo aquilo, ela havia abandonado a advocacia por desilusão. E foi precisamente a advocacia menos sua própria fé nela, menos que finalmente a trouxe de volta à razão. Esse pensamento não a abandonou por dias. Em suas caminhadas matinais, envolta em um casaco longo e um cachecol tricotado por Sarah, ela olhava para as casas vizinhas e se perguntava quantas verdades adormecidas se escondiam atrás de cada janela. Todos nós temos um julgamento pendente, refletia, não diante de um juiz, mas diante de sua própria consciência. No seu caso, aquele julgamento terminara com um veredito silencioso: a redenção. As pessoas da vizinhança começaram a cumprimentá-la com mais respeito, embora ela continuasse a mesma mulher discreta que comprava pão na esquina e conversava com as flores em seu jardim. Só que agora, cada palavra sua parecia ter um peso diferente, como se ela falasse por todas as mulheres que um dia foram subestimadas por ousarem se manter firmes. Numa tarde de domingo, Sarah pediu-lhe que a ajudasse com um trabalho de casa sobre heróis da vida real. Linda, divertida, perguntou quem ela pretendia escolher. Você, respondeu a menina sem hesitar. Porque você lutou com palavras em vez de gritos? Linda ficou parada por alguns segundos, tentando conter a emoção. Então ensine isso a eles, querida, disse ela, que palavras também podem ser espadas. Sarah escreveu essa frase em seu caderno, enquanto Micael observava da porta com um sorriso orgulhoso. Naquele instante, Linda sentiu que sua história não pertencia mais apenas a ela. Tornara-se parte de algo maior. Um legado invisível, tecido com coragem, ternura e silêncio, que viveria muito depois de sua partida. Com a chegada da primavera, Linda decidiu retornar ao tribunal. Não como advogada, mas como visitante. Queria fechar o círculo. Caminhou pelos mesmos corredores onde outrora perdera a fé, e agora os via repletos de jovens advogados, alguns apressados, outros inseguros, todos com a vivacidade de quem ainda acredita em algo. Sentou-se no fundo de uma sala de tribunal comum, ouvindo um caso menor envolvendo uma disputa de bairro, e sorriu. A justiça ainda estava viva, embora imperfeita, como tudo o que é humano. Ao sair, parou diante de uma placa com seu nome entre os antigos títulos da Ordem dos Advogados. Passou os dedos pelas letras gastas e sussurrou: eu não precisava voltar aqui para ser quem sou, mas obrigada por me lembrar. No caminho para casa, o vento soprava com aquele aroma de laranja que só o seu jardim tinha. Sarah correu em sua direção com uma folha na mão. Um desenho das 3 gerações, ela Popoii e avô, sob um sol imenso e uma frase escrita em letras tortas: a verdade vence. Linda pendurou-a na parede da sala, logo acima da placa do seu antigo advogado. Aquela simples imagem valia mais do que todos os elogios que já recebera. Micael preparou chá na cozinha,
e a casa voltou a ser preenchida pelo mesmo som que a acompanhara durante os anos difíceis. O chiado da água fervendo. Só que agora, aquele som não lhe trazia mais ansiedade, mas paz, a paz de quem sabia lutar e, finalmente, descansar. Naquela noite, Linda saiu para o jardim, com um cobertor sobre os ombros. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Ela se lembrou do marido, David, e de tudo o que a traição havia destruído. Mas, surpreendentemente, não guardava mais ressentimento. Aprendera que até a dor tem um propósito. Ensinar, fechou os olhos e respirou fundo, deixando o ar fresco acariciar seu rosto. Em sua mente, ouviu novamente as palavras do juiz Morales. Obrigada por me lembrar por que entrei nesta profissão. Ele sorriu docemente. Talvez esse tivesse sido seu papel desde o início. Lembrar ao mundo, com seu exemplo, que a justiça não é uma instituição, mas uma decisão tomada todos os dias. E ela, depois de tantos silêncios, decidira honrá-la. O vento balançava suavemente os galhos da velha laranjeira, e uma de suas flores caiu bem no seu colo. Linda pegou entre os dedos e a olhou como se fosse uma pequena coroa. Não preciso mais de títulos, murmurou. Da janela, Sara chamava para jantar, e Micael acenava da cozinha, rindo com ar de quem sabe. Naquele instante, ela percebeu que havia vencido muito mais do que um caso. Havia recuperado seu lar, seu propósito e sua paz. Caminhou lentamente em direção à casa, ainda segurando a flor, deixando para trás o jardim iluminado pela lua. Cada passo era uma despedida do passado, mas também uma recepção ao futuro, porque no fim das contas, até as rainhas merecem descansar quando a justiça retorna ao seu trono. Com o passar dos dias, Linda começou a perceber que sua história não lhe pertencia mais exclusivamente. Uma vizinha, ao vê-la na loja, confidenciou-lhe que ela havia retornado à faculdade de Direito, inspirada por seu exemplo. Um jovem advogado lhe enviou uma carta agradecendo por mostrar que a integridade ainda pode vencer nos tribunais. E, sem querer, Linda se tornou uma figura quase lendária entre aqueles que haviam perdido a fé no sistema. Mas ela não se via dessa forma. Eu só fiz o que tinha que fazer, ela sempre respondia. No entanto, no fundo, ela sabia que havia acendido algo. Uma centelha de coragem menos em pessoas que jamais conheceria. Sua vida, antes marcada pela decepção, havia se tornado um farol silencioso para outros que ainda caminhavam nas sombras. Certa manhã, Sara entrou em seu quarto com um caderno na mão. Vovó, na escola me pediram para escrever sobre o que eu quero ser quando crescer, disse ela, com os olhos brilhando. E o que você escreveu? Perguntou Linda, sorrindo. Eu quero ser alguém que diga a verdade, como você. Aquela resposta a desarmou completamente. Ela a abraçou com força, sentindo o calor e a inocência daquela promessa. Então você já é muito mais do que eu era, sussurrou. Naquele abraço, Linda compreendeu que sua verdadeira vitória não estava nos autos do tribunal, mas no coração daquela garotinha que um dia contaria sua história, não como uma tragédia, mas como um testemunho de amor, coragem e verdade. O tempo continuou seu curso com a mesma elegância da passagem de Linda pelo jardim. Os anos não a endureceram, apenas a tornaram mais seletiva com sua paz. As visitas de ex-colegas tornaram-se frequentes, algumas em busca de conselhos, outras simplesmente querendo tomar um café com a mulher que havia restaurado a dignidade de sua profissão. Às vezes ela aceitava, outras simplesmente sorria da porta, dizendo que agora seu melhor tribunal era o silêncio das tardes com a neta. Ela havia compreendido que nem todo julgamento precisa de plateia, nem toda vitória precisa de aplausos. Naquela quietude, ela encontrou algo que lhe fora negado por anos. A certeza de que sua história finalmente fizera sentido. Naquela tarde, enquanto o sol se punha e o céu ficava alaranjado, Linda escreveu as últimas linhas do seu caderno. Sua caligrafia firme e sorina parecia selar um ciclo. E antes de encerrar esta história, se você já sentiu que a vida foi injusta com você,
Curta e compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Diga-me de onde você está assistindo e obrigada por estar com esta mãe que nunca desistiu até o fim. Então, Linda fechou o caderno e o deixou sobre a mesa. Lá fora, o som da risada de Sarah se misturava ao canto dos grilos. Era o eco perfeito de uma vida que finalmente fizera as pazes com o silêncio. Linda levantou-se da varanda, com um leve esforço, sentindo o rangido familiar nos joelhos, mas sem a sensação de cansaço que a acompanhava há tantos anos. Caminhou até a velha laranjeira e tocou seu tronco com carinho, como se silenciosamente agradecesse por ter presenciado todas as suas batalhas. O doce perfume das flores pairava no ar, o mesmo perfume que permeava os dias felizes de sua infância. De lá, ela podia ver a casa iluminada, Michael revisando papéis à mesa, Sarah escrevendo em seu caderno, e sentiu algo que não pode ser explicado com palavras. A certeza de ter cumprido seu propósito. Nem todos os heróis usam capas, pensou. Alguns simplesmente sabem quando falar e quando ficar em silêncio. Naquela noite, o céu sobre Chicago parecia mais claro do que nunca. Linda sentou-se em sua poltrona favorita, com o caderno vermelho sobre os joelhos, e abriu até a última página. Escreveu uma única frase. A justiça nem sempre chega quando esperamos, mas sempre encontra aqueles que a merecem. Sorriu, fechou o caderno e colocou-o sobre a mesa, ao lado de uma xícara de chá ainda quente. Lá fora, o vento agitava suavemente as cortinas e o riso de uma criança enchia a casa. Linda fechou os olhos, deixando que aquela melodia fosse sua despedida, não da vida, mas do peso do passado. A rainha da lei havia encontrado a paz, e naquele silêncio absoluto, compreendeu que o verdadeiro veredito de sua história era o amor.